Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá. Ele direciona o teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não pretendo andar. Talita curi, levanta, menina. Talita curi, levanta, tem vida, tem vida, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida. Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, o Pai, convosco. Que alegria estarmos aqui novamente, através dessa ferramenta, a qual nós podemos usar nos últimos dias para nos conectar com o Evangelho de Jesus Cristo. Passa lá em casa, Jesus, traz vida, traz cura, traz ânimo, traz esperança, traz força. O Senhor está visitando lares aqui agora. Eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai. Amados irmãos, que a graça de Deus possa nos acompanhar nessa transmissão de hoje à noite, onde mais uma vez nos encontramos aqui depois de alguns dias, a quais eu não consegui fazer a transmissão na sexta-feira passada e no dia de ontem, correria do dia a dia, fechamento de negócios, para a honra e glória do Senhor. Mas é isso, né? A palavra de Deus diz que com o suor do próprio rosto comeremos o pão, então não adianta nós ficarmos esperando as coisas caírem do céu. Precisamos correr atrás. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós viemos aqui com uma palavra que traz vida, que traz o Espírito. Amados irmãos, a palavra de hoje eu creio que ela chegará àqueles corações que estiverem preparados para produzir frutos, porque a palavra diz que o semeador saiu semeando a semente. A semente caiu em solo fértil e essa semente germinou, ela nasceu uma planta e produziu muitos frutos. Eu espero que nessa noite o nosso coração esteja preparado para esta palavra. Lembramos que nas transmissões passadas, graças a Deus, nós iniciamos com um alimento mais fácil de nós digerir, de entender. Hoje nós viemos aqui com uma palavra profética e não é eu quem estou dizendo, é a palavra. Toda vez que nós anunciamos a Bíblia Sagrada, o Evangelho,
nós se tornamos profetas do Senhor porque nós estamos anunciando a palavra dele e não a nossa. Um assim diz o Senhor ou assim está escrito é a profecia. Não é assim pensa ou acha o Maurício, assim pensa ou acha o padre, assim pensa ou acha o pastor, assim pensa ou acha um líder religioso. Não, é assim diz o Senhor, assim está escrito. Então, com essa medida, nós entendemos que a palavra irá se cumprir. Amados irmãos, aqueles que têm suas Bíblias, peguem com cuidado, porque ela é o manual para nosso caminho. Lembramos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. De início, eu quero aqui dizer que não vim fazer nenhuma ofensa ou apologia a algum tipo de crédulo ou fé. Não venho aqui ferir ninguém, não venho aqui também tampouco convencer vocês a nada, mas simplesmente expor a verdade e por si só ela comunicará vida ao teu coração, porque nesse instante é que acontece o sobrenatural de Deus, aonde através do Espírito dele, ele faz com que você aceite esta palavra de bom grado. Eu quero cumprimentar os irmãos que já estão conosco, os irmãos que irão entrar e os irmãos que ainda irão fazer parte dessa transmissão em algum outro dia. Amados irmãos, eu quero testificar hoje de início, para a glória de Deus, que a nossa primeira transmissão teve o alcance de aproximadamente 1.300 pessoas, onde muitas pessoas nos ajudaram curtindo, compartilhando e levando o Evangelho de Jesus Cristo a mais famílias. Eu te convido também nessa noite para fazer o mesmo. Ajude-nos. Você não está ajudando a mim, não está ajudando uma instituição religiosa, você está ajudando vidas serem alcançadas com o poder de Deus. Amados irmãos, lembramos que de graça recebeste, de graça dai. Então você que tem a sua Bíblia, como eu falei antes, pegue com cuidado, porque ela é o manual, o amor cura. E também ela é uma espada, ela corta, ela é uma espada de 2 gumes, ela tem 2 fios, ela corta tanto de um lado quanto do outro. E você sabe o que o Evangelho de Jesus Cristo veio fazer? Causar separação. Amados irmãos, qual é essa separação? Se em outras partes da Escritura ela diz que tão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, vamos entender já de início. Lembra que isso aqui é apenas uma introdução, nós nem lemos a palavra ainda. Talvez eu estou falando um pouco rápido de início, mas daqui a pouco você já vai entender o porquê. Amados, separação porque alguns vão aceitar, outros não irão aceitar. E isso está dentro do livre-arbítrio de cada um. O direito de aceitar, de concordar e de discordar e não aceitar. Então, assim se divide a casa, né? Mas, tão bom e suave é que os irmãos vivem em união são aqueles que estão do lado de Cristo, estão acreditando no Evangelho, na Palavra Sagrada. Se todos os professos cristãos aceitassem o que aqui está escrito na Palavra de Deus, não teria denominações religiosas com o nome de uma, com o nome de outra, e cada um pregando a sua própria doutrina, comendo do seu próprio pão e se vestindo com a sua própria justiça. Porque nos últimos dias disse o profeta de que elas tão somente queriam ser chamadas pelo nome dele. Mas naquele dia 7 mulheres lançariam mão de um marido. Veja, amados irmãos, a profecia está se cumprindo. Hoje, as igrejas, que igreja em profecia é mulher, elas estão comendo da sua própria doutrina, elas estão ensinando a sua própria doutrina. E elas estão se vestindo com a própria justiça, porque elas acreditam que fazendo determinadas coisas, por si só, isso as leva ao céu. Amados irmãos, é necessário de que a gente siga o que aqui está escrito. Mas então, eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Primeiramente, antes da gente encontrar o capítulo e o versículo, eu quero dar graças a Deus pela sua vida,
Graças a Deus pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde. Quero dizer obrigado, Deus, por ter nos proporcionado esse momento de nos encontrarmos aqui nessa noite através dessa ferramenta, a qual alguns dias nós não usávamos, mas como eu falei de início, né, a correria do dia a dia, mas entendemos que isso não deve nos desviar do foco e do caminho. Amados irmãos, eu me alegro porque teve pessoas que veio perguntar para mim o porquê que eu não tinha feito a live na sexta-feira. Você acredita nisso? Então aconteceu. E sabe, isso é muito gratificante para nós que estamos aqui somente pela graça mesmo, pela misericórdia de Deus, né, em nos poupar de tantas coisas ruins que hoje acontecem no mundo aí fora. Se você ligar os canais de comunicação, como eu falei nas outras lives, você só vai ver notícias ruins. Você só vai ver famílias divididas, você só vai ouvir falar sobre coisas que não provêm do céu. Mas eu louvo a Deus pelo seu tempo, por você dedicar o seu precioso tempo e estar aqui. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te encaminhou até aqui. E que Ele tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amado, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, você vai receber vitória, você vai receber cura, você vai receber prosperidade, você vai receber prosperidade, o que eu falei. Se eu falar dessa forma, talvez eu esteja iludindo você, e eu não estou aqui para iludir ninguém a nada. Eu estou aqui simplesmente para expor o Evangelho de Jesus Cristo, para trazer luz, para fazer com que o nome dele seja glorificado. Amado irmão, eu te pergunto, você está preparado para receber cura? Você está na posição de receber luz? Você está na posição de receber a verdadeira vida nessa noite? Se você está, agradeça a Deus. E eu agradeço a Ele por você estar com 13 minutos de introdução aqui, é porque Ele tem algo para falar profundamente ao seu coração. Amado irmão, que eu e você possa colher as pérolas que estão nessa palavra, para a gente entender de que Ele é a vida. Amados irmãos, eu quero cumprimentar aqui nosso irmão que está já interagindo com a gente do estado de Santa Catarina, o irmão Edinaldo Trevisan. Saudações em Cristo, meu amado irmão, que bom ter você aqui conosco, graça e paz. Agora, vamos à palavra para nós não tardar muito. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, aonde tem por título o Vale de Ossos Secos. Amém, irmãos? Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Quem encontrou está comigo, diga amém. Quem não encontrou, peça misericórdia a Jesus. Amém, irmãos? Vocês encontraram? Vou dar mais um tempinho. Ezequiel, capítulo 37. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura, porque hoje essa palavra é profética, meu amado. Sabe? Essa palavra, ela trará vida para você. Ela trará ânimo a você. Eu tenho certeza que a palavra jamais volta vazia. Amados irmãos, o versículo 5, a qual vou frisar, do capítulo 37 do livro de Ezequiel, o qual foi escrito há 587 anos antes de Cristo. O profeta Ezequiel profetiza sobre um vale de ossos secos.
O versículo 5 nos diz assim, a qual nós meditaremos nessa noite. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Amém, irmãos? Veja só, vou ler novamente. Vou baixar o áudio aqui do fundo musical, porque a palavra nos diz que nós vivemos, que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra é a que é o nosso alimento. Então, mais uma vez, versículo 5, 37 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Amém, irmãos? Então, veja só. Eu quero te convidar agora para de imediato vislumbrar comigo, eu e você, na vida de Ezequiel. A gente está caminhando e a gente avista um vale. Você sabe o que é um vale? Um vale é cercado por duas montanhas e no meio tem um vale seco. Amado irmão, veja só, mais uma vez, o vale no meio das montanhas, ali está cheio de ossos. Ezequiel avista esses ossos e olha o que Deus diz para Ezequiel falar: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Eu te pergunto, perguntamos agora para a ciência, para a tecnologia, eu quero perguntar para o Elon Musk, eu quero perguntar para a inteligência artificial, eu quero perguntar para todos aqueles que hoje estão na frente da medicina, se por um acaso eles conseguiriam fazer um exército de ossos reviver. Eu quero perguntar se eles teriam esse poder. Amados irmãos, como eu disse, eu não vim aqui fazer apologia a nenhum homem, a nenhuma crença, a nenhum crédulo. Eu não vim aqui ofender ninguém a nada, mas eu vim aqui levantar a poeira da verdade. Porque a palavra nos diz que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas com a luz. Veja só. Vamos ver então de início o que nos diz a palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizai. E assim o texto segue, amados irmãos. Eu poderia ler até o versículo 14, mas eu te convido a você mesmo ler sobre a palavra, a você acompanhar. Graças a Deus pela sua vida, irmão Edinaldo, está aqui nos ajudando hoje nessa transmissão. Com certeza é o próprio Senhor que está conosco, nos unindo numa única fé, numa única vontade de conhecer e receber a verdadeira vida. Amados irmãos, vejam só. Agora nós vamos começar a colher as pérolas que estão na superfície da palavra. Primeiramente, veja, Deus pergunta para Ezequiel: por um acaso poderá viver estes ossos? E ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Primeira lição: se Deus quer fazer, Ele faz.
Se Deus quer agir, quem impedirá? Nós só temos que aceitar, agradecer, mesmo que as coisas estejam em silêncio. Até um não é resposta muitas das vezes para nós. Amados irmãos, eu quero dizer aqui de início que esta palavra ela é profética e vocês vão entender o porquê. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar. Eu quero te convidar a cair de cabeça comigo nessa palavra, porque depois que você ouvir essa live você nunca mais será o mesmo. E eu tenho certeza de que essa visão profética ela te trará vida. Mas vamos entender então o porquê que Ezequiel é convidado a falar para um monte de ossos sobre vida. Vamos entender o que é esse sopro de vida. Amados irmãos, veja só. A palavra ela deve ser como a chuva temporã a cada tempo. A chuva seródia é aquela chuva que cai lentamente, que encharca a terra, a qual a gente vai ouvindo e vai entendendo. Não adiantaria eu também chegar aqui nessa noite e falar tudo depressa, rápido, nem eu nem vocês entenderiam. E estamos aprendendo junto. Vamos ver então que esse sopro da vida, ele é dado por Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando Deus ali faz o boneco de barro, ele sopra nas suas narinas o Espírito, a vida. Depois, novamente, no livro de Ezequiel, aqui temos a profecia, onde Deus diz que colocará vida nestes ossos. Mas você sabe o que esse monte de ossos significa, meus amados irmãos, para nós começar a entender, para a palavra não se tornar cansativa e sem conexão, sem a gente saber o porquê que ali Ezequiel está à frente de um vale de ossos secos. Esses ossos secos, eles são pessoas mortas, mortas em seus pecados, mortas espiritualmente, mortas em sua fé, mortas em seu casamento, em seu trabalho, mortas na sua vida emocional. E quantas são as pessoas que hoje nós conhecemos que estão nessas condições? Mas então eu te convido, como testemunha do Senhor Jesus, a levar vida a essas pessoas, a compartilhar essa mensagem com elas. Porque se uma pessoa a mais ouvir essa palavra, meus amados, nós cumpriremos com a nossa missão. Mas veja então, ali existia um exército, uma multidão de pessoas mortas, porque elas não ouviam e não viviam a vontade de Deus. Eu e você corremos esse sério risco de nos tornarmos esqueletos, de nos tornarmos pessoas mortas espirituais. E é só as preocupações do dia a dia chegarem até a nossa casa que a gente seca. A preocupação, o desânimo, o medo, a insegurança, a incerteza. E nos dias de hoje, meus amados irmãos, é exatamente isso que tem atacado as famílias. Mas glória a Deus pela tua vida, porque chegou uma palavra, chegou o Espírito de Deus, trazendo vida e ânimo para você. Amado irmão, veja bem, no livro de Daniel, eu te convido a nos acompanhar. Deixa eu pegar aqui a nossa ferramenta para nós estarmos sendo mais breves o possível, né, para não tomar muito o tempo. No livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo 23, nos diz assim: em vez disso, levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disto, destes louvores aos deuses de prata. Olha só,
Lembra que eu falei que nós ia entrar numa palavra profética e num terreno desafiador? A palavra ela não vem para nos agraciar, ela vem para cortar o nosso pecado, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo. E é difícil, né, amados, a gente deixar de fazer aquilo que a gente está acostumado. Mas é necessário que a gente se torne uma criança. Lembra que eu falava na live anterior? Que a gente se torne uma criança para nos achegarmos ao Senhor Jesus. Porque se nós nos tornarmos infantis e não aceitarmos a condição, nós não iremos receber nada a não ser um castigo. Amados, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para vocês que antes de eu e você se tornar pescadores de homens, nós temos que se tornar peixes. É muito fácil de entender, amados. Veja só, antes de nós nos tornarmos cristãos, nós temos que estar nos afogando. Mas eu não quero que você chegue nessa condição de afogamento espiritual. Eu quero que você esteja em pé, que você possa sair correndo em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Que você possa aceitar a Ele. Amados, vejam bem. Vocês lembram de Pedro, Simão Pedro? Era pescador, né? Estava no barco, pescando de noite, né? Não pescou nada. Quando chega à praia, encontra Jesus na areia. Tem um diálogo ali com Jesus. Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, vai lá e lança a rede à esquerda do barco e vai estar os peixes lá. Pedro diz: mas meu Deus, eu já pesquei 3 dias e 3 noites, não peguei nenhum peixe. Agora quem que é este, né, para dizer que eu vou pegar peixe? Aí Pedro vai lá, né, dele remo. Imagine a brabeza de Pedro, né, porque ele tinha um temperamento. Amado irmão, o sangue de Jesus tem poder. Às vezes eu me identifico muito com Pedro. Eu acho que mais alguém aqui nessa transmissão se identifica com Pedro, né? Às vezes a gente é ansioso, né? Às vezes é nervoso, né? Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? E esse é o mal do século, né? A gente tem acelerado, apressado o processo. E a gente não entende que o tempo de Deus ele é um e o nosso tempo é outro. Aí então Pedro chega lá no local e lança a rede. Quando Pedro vai puxar essa rede, a rede está cheia. E você sabe o que acontece? Pedro tem vida. Mas você lembra que há um cenário também, uma contrafação, de que Pedro vê Jesus e diz que é um fantasma, e aí Jesus diz para Pedro andar sobre as águas, e quando, lembra que nós falávamos na live, na transmissão passada, aí Pedro começa a andar e Pedro afunda, porque ele desvia a atenção, e aí Pedro está com a água pelo pescoço já, e ele pede misericórdia, né? E o Senhor Jesus levanta ele. Então é isso. Pedro, antes de virar pescador de homens, ele precisou ser pescado por Jesus Cristo. Nessa noite, eu e você estamos sendo pescados. E se você chegou até aqui com meia hora de transmissão, meus irmãos, é porque verdadeiramente Ele quer colocar o Espírito dele dentro de vós para que vocês vivam. Olha, a palavra aqui, eu vou baixar mais ainda, meus irmãos, o fundo musical, porque eu preciso frisar aqui algumas coisas dessa lição. Agora nós começamos a escavar as pedras que não estão na superfície. Veja bem, além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Amados irmãos, veja só que condição é esta daqueles homens que estavam mortos naquele vale de ossos secos. Vamos trazer uma visão futurística e atual para os dias de hoje. Naquele momento, Ezequiel avistava um povo que adorava outros deuses, ídolos de prata. Não é eu quem estou falando, meu irmão. Você pode acompanhar no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 23. Estas pessoas cultuavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Então esse povo deixa de glorificar
ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, das mãos de Faraó, conduzido por Moisés, depois Josué, a qual adentramos na terra prometida, que nos deu os inimigos sobre as nossas mãos, um a um, os exércitos inimigos foram caindo, enquanto estávamos obedientes. Amados irmãos, trazendo para os dias atuais, o que está acontecendo hoje com a humanidade? Será que elas estão buscando o verdadeiro Deus? Será que elas estão cultuando ao verdadeiro Deus? Será que elas estão, de fato, fazendo morada em seu coração do verdadeiro Criador que nos deu o sopro de vida? Essa pergunta é um interrogatório a qual você precisa confessar para ti mesmo, não para mim, não para o pastor, não para o padre, não para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu parente, não, é para você mesmo se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Amado irmão, hoje a palavra ela é profética e não é porque eu digo, é porque a palavra ela está já nos dando uma alusão do que virá aí à frente. Amados, como está a sociedade hoje? Eu te pergunto. Como nós temos vivido os dias atuais? Veja, eu e você, eu não faço, graças a Deus eu conheci a verdade. E por ter conhecido a verdade, ela me libertou do engano e do erro. Mas quantos hoje que seguem outros deuses, ídolos, como a palavra sagrada diz, porque a Bíblia ela é uma só, a Bíblia ela é um manual de instrução de todo ser humano, e muitos não dão ouvidos a ela, mas seguem a doutrinas de espíritos enganadores e a demônios, a qual diz também o livro de 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que diz que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a doutrinas e a ensinos de espíritos enganadores e de demônios. Amados irmãos, não é eu quem estou falando, eu não estou fazendo apologia a nenhum crédulo. Eu estou simplesmente trazendo a palavra sagrada. E graças a Deus pelo Brasil, escute bem, pelo Brasil ainda ser laico e nós termos um breve e curto período de tempo de ainda poder expor a Bíblia Sagrada e prestar culto livremente ao verdadeiro Deus, enquanto, eu disse, há tempo. Mas então, voltamos à palavra. Quantas pessoas hoje que... Maurício, eu preciso falar, meu irmão. Se eu não falar, Deus irá me cobrar. Amado, dentro da sua casa, olha só. Se eu estou entrando nesse terreno é porque Deus quer que você conheça essa verdade. Eu não estou entrando nesse terreno para ofender. Mas a quem você tem buscado? A quem você tem cultuado? A quem você tem seguido? Responda para você mesmo. E aí você faça um autoexame se isso tem adiantado na tua vida, nos teus negócios, na tua relação social, cultural e familiar. Responda para você mesmo. Se do modo que você tem exercido a sua fé tem funcionado, ou você tem passado anos, meses, dias e noites em claro de luta, de preocupação, nervosismo, traição, os filhos muitas das vezes nas drogas. Amados, é hora de voltar a cultuar ao verdadeiro Deus de Israel, não estes a qual o profeta Daniel nos diz que são cultuados por esse exército a qual o Ezequiel vê lá no livro sobre o vale de ossos secos. Olha só, essas pessoas naquele momento e nos dias de hoje fazem as mesmas coisas, se traem com mulheres, com amantes,
bebem vinho, bebidas alcoólicas, tudo aquilo que afeta o nosso ser, tudo aquilo que altera a nossa mente, o nosso espírito, é uma droga. E não importa se as pessoas dizem que Jesus serviu vinho. Mentira, Jesus serviu o suco da videira, porque a uva ela precisa de um processo de fermentação. A fermentação produz o mosto é o álcool, são bactérias, e isso é o álcool. E a palavra de Deus diz para nós ficarmos longe desse veneno. Mas então o que Jesus serviu? A palavra diz que Jesus pediu jarros cheios de água. E imediatamente ele transformou a água em vinho e serviu os convidados. Foi imediato. Após isso, eles disseram: de verdade, nós nunca tomamos tão bom suco da vida. Eles falaram que não tomaram tão bom álcool ou um suco da videira? O que é um suco da videira? Você já tomou um suco de uva? Então veja, olha só o que esse povo, a qual nós estamos aqui hoje, exortando e fixando os olhos na profecia, e talvez hoje ela ultrapasse um pouquinho do tempo, mas eu vou ser breve. Nós vamos abreviar o que der da palavra, porque nós poderíamos ficar mais de 30 dias, eu digo tranquilamente, mais do que isso, falando da palavra, desta palavra. Amados, eu volto à pergunta: você tem cultuado e exercido a tua fé nesses ídolos a qual o profeta Daniel disse que são deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, não sabem? Será que você não tem esquecido do verdadeiro Deus? Eu te pergunto, você tem uma Bíblia em casa? Você examine ela, você leia, você estude, você busque. Amados irmãos, essa palavra de exortação, ela é necessária, porque o Pai corrige todos quanto Ele ama. Ele se preocupa com a nossa condição, e você vai entender o porquê dessa palavra nessa noite. Essa palavra lhe trará vida. Não adiantaria eu chegar aqui, você já numa condição ruim, triste, preocupado, e dizer: olha, creia no Senhor Jesus e Ele vai te trazer a vitória, Ele vai te conceder um milagre. E é o que a gente ouve nas igrejas hoje: venha receber a tua bênção, venha receber a tua vitória, traga a chave do teu carro, traga a chave da tua casa. Não é assim. Deus, eu sempre disse, Ele não é uma maquininha de refrigerante que você põe a moeda e cai a latinha embaixo. Deus, Ele diz exatamente na sua palavra o que é necessário para que eu e você receba dEle, para que a gente esteja sobre a dispensação e o favor dEle. É necessário então que a gente cultue ao verdadeiro Deus e não aos falsos deuses. Se o meu vizinho, se o meu marido, se a minha mulher, se o meu filho, se os meus parentes, o meu amigo, o meu inimigo quer cultuar a outros deuses, a outros crédulos, deixe, não faça apologia, não discrimine, deixe eles seguir nos caminhos deles, não se preocupem com eles, se preocupe com você, com o seu caminho, mas não deixe de apresentar o caminho que você está seguindo, não deixe de falar dessa palavra, do amor de Jesus Cristo. Amados, muitos hoje estão mortos espiritualmente, muitos hoje estão de pé, mas, estão caminhando, mas estão mortos. Quantas são as pessoas que a gente vê passar na rua no dia a dia, com uma cara triste, preocupada, desanimada, doente, aí ela busca solução nos remédios, na farmácia, na medicina, ela vai atrás de outros costumes, outros credos, e aí ela acaba trazendo uma confusão para dentro dela, porque ela não sabe o que fazer, a quem seguir. Mas nós devemos seguir a Jesus, somente Ele, Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Entre Deus, o Pai, e os homens não há outro intercessor. Não é o Maurício que intercede por você, não é a Bruna que intercede por você, não é a Bianca, não é a Marta, não é Maria que intercede por você. Eu digo, amado irmão, se todos nós conhecermos a verdade por nós mesmos,
nós vamos obter a resposta. Não é o Buda que vai te levar até o céu. Não é. Amados, veja bem, a palavra de Deus diz que o povo estava morto, estava como um monte de ossos, porque estava desobedecendo a Deus e não estava cultuando a Ele, mas estava se inclinando para a idolatria. E de longe o mal do século é a idolatria. Te convido a ler os Salmos de número 115 e lá ele te fará abrir os olhos do que é este engano. Amados, eu sei, porque desta live eu posso enfrentar retaliação, porém a Constituição me diz que somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, eu sou livre para expor o que aqui está escrito, não é o que aqui está gravado ou o que eu tenho pegado de algum lugar, não, está escrito aqui, meu amado irmão, na minha e na sua Bíblia. Amados, veja bem, vamos continuar a palavra. Vocês viram como que a palavra se completa? E não é assim diz o pastor, assim diz o padre, assim diz meu guia, assim diz o... Enfim, assim diz o Senhor. No livro de Atos, escrito por Lucas, livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versos 25, nos diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amados, que palavra é essa? Eu vou mudar o fundo musical, porque hoje, sabe o que acontece, meu irmão? Nós estamos vivendo o tempo de sacudidura, aonde essa palavra eu disse para vocês que ela é profética. E quando a palavra é profética, ela corta o nosso eu. Ela nos prepara para o amanhã. Se está comigo, diga amém. Veja só. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Acompanhem comigo aí. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém, meus irmãos? Misericórdia, Deus, nos ajude a entender essa palavra, a repassar essa palavra. Amados, Deus, Ele não habita em templo feito por mão do homem. Ele não habita num local A ou B ou C. Ele habita no meu, no seu coração. Quando a gente o convida para entrar, porque Ele também não força ninguém a nada. Eis que estou à porta e bato. Se me ouvirdes, abrires a porta, entrarei, cearei com vós e vós comigo. Ele é cavaleiro. Ele vai chegar até nós, primeiro, nos corrigindo, nos repreendendo, nos ensinando. Depois Ele vai nos amar, Ele vai fazer parte da nossa vida, e aí a gente vai entender o processo que a gente produzirá frutos. Frutos que permanecerão até a glória. Amados, Deus, Ele habita em nossos corações.
e eu poderia adentrar nesta palavra, mas não é o objetivo dessa noite. Veja, a gente está vendo o pecado do Israel antigo, trazendo para o tempo presente qual é o pecado hoje da humanidade, qual que é o nosso erro, o meu e o seu erro, né? Se assim fizermos, nos tornaremos como aquele vale de ossos secos. Tampouco Deus, o verdadeiro Deus, é servido por mão de homens, como que se ele precisasse de alguma coisa. Porque ele mesmo, o verdadeiro Deus, o Criador, é quem dá a todos vida e respiração e todas as coisas. Amados, então aqui a gente entende dentro do contexto, né, num paralelismo do texto anterior, a qual a gente leu juntos, de que o verdadeiro Deus traz vida, respiração e todas as coisas. Agora, os falsos deuses, os ídolos, o engano e a mentira ensinado aí fora hoje não trará vida, não trará respiração, tampouco trará as coisas para você. Veja, essa palavra de hoje, além de ser profética, ela é uma palavra de ensinamento. Amados irmãos, se estão comigo, digam amém. Estão cansados? 46 minutos de transmissão? Eu não estou cansado, porque a palavra, ela é o pão. E nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vejam só, amados irmãos. Então, o sopro de vida, a gente já entendeu que não é os falsos deuses, os ídolos, feito de prata, de ouro, de madeira, de bronze. O verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, o que nos deu o sopro de vida na narina, o que nos fez do pó da terra, o verdadeiro Deus, é quem nos dá ânimo, alegria em viver, esperança e nos traz novamente o vigor. Vocês vão entender comigo aqui no final, eu quero que você permaneça até o final para você entender o que nós teremos de recompensa se nós ouvir e obedecer a voz do verdadeiro Deus. Qual é a minha e a sua recompensa? Amados irmãos, eu poderia dividir essa transmissão em 2 ou 3 lives, mas eu estou tentando abreviar o máximo, sabe? O máximo, para que a gente alcance já uma porção desse Espírito que traz uma verdadeira vida para nós. Amados irmãos, o sopro de Deus, ele também é o poder. No livro de Samuel, no livro de 2 Samuel, acompanhem comigo, irmãos. Livro de 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 16, nos diz assim: Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais contra mim. Amados irmãos, veja só, agora nós já tendo recompensa. Nós paramos de desobedecer a Deus, nós paramos de cultuar a outros deuses, agora nós estamos já recebendo a recompensa. Veja, qual que é a recompensa de sermos obedientes? Além de recebermos vida, vigor, além de levantarmos. Olha, a palavra diz que Ele nos pegaria com a sua mão, nos tiraria das profundezas, seja elas quais são. Qual profundeza, meu amado irmão, você tem vivido atualmente, nos últimos dias? O que tem te preocupado, te causado desânimo? O que tem te causado constrangimento? O que tem trazido a infelicidade a dominar dentro do teu coração? Veja, agora nós já estamos do outro lado. Agora a palavra está dizendo aqui que Ele nos livrou do inimigo, nos livrou daqueles que nos odiavam.
E esses inimigos eram fortes, amado. Se está comigo, diga amém. Eram fortes, ficaram no passado. Agora, nesse momento de live, 50 minutos, nós já vencemos os inimigos. Você está comigo? Se você está entendendo, me ajude. Leve essa palavra a mais pessoas. Faça esse evangelho de Jesus Cristo alcançar mais famílias. Veja bem, porque eram fortes demais. O meu e o seu problema era forte demais, porque agora ele, o Deus de Israel, chegou na parada. Ele chegou no negócio, ele chegou resolvendo tudo. Ele chegou trazendo vida para quem não tinha vida, ele trouxe ânimo para quem não tinha ânimo, ele trouxe esperança para quem não tinha esperança, ele trouxe um horizonte, um futuro melhor para quem não via um futuro melhor. Amados, esse Deus, ele é incrível e ele é capaz de fazer muito mais por nós. Porque diz a palavra que ele nos ama incondicionalmente e o desejo dele é que ele seja nosso amigo e íntimo de nós. Eu vou ler mais uma palavra no livro de Jó, amado irmão, livro conhecido, muito lindo esse livro, livro do profeta Jó. Quem tem a sua Bíblia acompanhe comigo, no capítulo 4, no versículo 9, nos diz assim: com o hálito de Deus pereceram, com o sopro da sua ira se consomem. Os leões podem bramir e rugir, contudo, quebram-se os dentes dos grandes leões. Perece o leão por falta de presa e os filhos da leoa são dispersos. Amados, eu poderia ler essa palavra, toda ela. Mas aqui a gente já entende que o sopro de vida, o Espírito de Deus, somente o hálito de Deus, os nossos inimigos perecem. E mesmo que os nossos inimigos fossem leões selvagens, eles poderiam estar rugindo à nossa volta. Eu vou trazer uma passagem paralela de um livro da Bíblia Sagrada. Está escrito: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em volta de vocês, rugindo como um leão, buscando um momento que os possa o atacar. Quantas vezes tem sido assim na nossa vida? No momento do descuido e as coisas desmoronam, as coisas desabam, as coisas caem. Isso é porque esse leão está rugindo à nossa volta. Mas veja bem que com o hálito de Deus, com o Espírito de Deus que está dentro de nós, se o obedecemos, esses inimigos se consomem. Todos são colocados debaixo de nossos pés. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, agora nós entendemos o que é o sopro de vida, que traz vida. Mas agora nós vamos continuar lendo aqui e eu estou indo para o final dessa live. Chegamos quase 54 minutos, mas eu estou falando somente aquilo que o Senhor tem nos orientado nessa noite. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vocês, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o meu espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, o Ezequiel profetizou naqueles ossos, naquela multidão de ossos, e vejam só o que Ezequiel vê pelo poder, porque através do conhecimento, o conhecimento e a vida espiritual com Deus nos traz, nos faz com que a gente crie carne, que a gente crie nervos, que a gente receba o espírito, que a gente receba a pele sobre os nossos ossos, porque isso nos traz vigor, isso nos traz vida. Somente o conhecimento e a vida espiritual faz com que os nossos ossos sejam revestidos, e o que era imperfeito se torna perfeito, e o que era invisível se torna visível. Entende? É mais ou menos essa lógica. Mais ou menos não, é assim diz o Senhor.
A palavra, ela é poderosa, porque Ezequiel, ele obedece e profetiza. Então, olhei e vi nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele, mas não havia neles ainda o espírito. Ezequiel estava vendo apenas corpos, mas corpos deitados, caídos. Amados irmãos, quantas pessoas hoje que seguem outros costumes, né, exercem a sua fé em outras coisas, e elas estão em pé, elas estão vivas, porém elas não têm vida, elas não têm a verdadeira vida, porque elas não têm o Espírito de Deus. Mesmo que elas digam que têm o Espírito de Deus, elas não têm. Se elas não têm a regra de fé que é exigido para que elas possam receber esse Espírito de Deus. Porque a palavra diz que se nós amamos a Ele, nós guardaremos os seus mandamentos. E os mandamentos dele não são pesados. Aquele quadro, aqui ó, aquele quadro que está aqui atrás de mim, né? Eu não tô me localizando bem aqui, tá? Mas esse quadro que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ele está escrito no livro de 1 João, no capítulo 4, diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Então, para eu e você amar a Deus, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Após isso, após o sopro de vida, Ezequiel viu que do meio dos 4 ventos o Espírito soprava sobre os mortos, e eles viviam. Profetizou Ezequiel e ordenou para que eles vivessem, e se pôs em pé um exército grande e extremo. Amados, eu não sei você, mas eu acho que eu cairia de costas. Você imagina eu e você chegar num vale de ossos secos, num monte de ossos, num cemitério, assim falando, e dizer o que Deus nos mandou, e daqui a pouco começar a se juntar osso com osso, pele com pele, nervo com nervo. Você imagine o barulho. Você já pegou, sei lá, algo e bateu um osso, alguma coisa? Você sabe que produz um barulho, né? Mas então você imagine num abrir e fechar de olhos ali um exército de esqueleto se juntando. Eu acho que eu sairia correndo, não sei você, né? Mas glória a Deus que Ezequiel permaneceu ali, né? Vislumbrando aquilo ali, nos escrevendo hoje. Assim são as pessoas. Elas estão de pé, mas sem vida. Porém, através da profecia, da palavra, há a ressurreição. Essa ressurreição ela acontece de dentro para fora. E aquilo que era velho se tornou novo. E aquela velha criatura se tornou nova criatura. É por isso que quando vem a mim, vem a você, depois de ter o contato com Cristo, dizem assim: mas aquele lá aprontava tanto, aquele lá era isso, aquele lá era aquilo. É porque nós éramos apenas um monte de ossos. Nós não tínhamos a verdadeira vida, nós não tínhamos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós não obedecia a Ele, nós cultuava a ídolos, nós tinha uma desobediência ao verdadeiro Criador. É por essa ressurreição que a gente recebe o avivamento. Esse avivamento ele produz em nós fôlego. Esse avivamento ele produz em nós coragem. Esse avivamento ele produz em nós muita, mas muita força. Amados, eu poderia ler algumas passagens paralelas, mas eu quero começar a encerrar a minha transmissão aqui, porque eu tenho certeza que ela foi abreviada ao máximo, mas ela nos deu a entender de que nós devemos obedecer ao único Deus que fez os céus e a terra. Amados irmãos, disse Deus: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eu vou tomar uma água, porque também sou carne, né? Graças a Deus, né? Que hoje não sou mais apenas um monte de osso seco.
Veja só, nós estamos encerrando, eu prometo, irmão. Então ele me disse: estes ossos são a nação de Israel, a nação de Israel desobediente. A partir do momento que ela recebe a ressurreição, o avivamento, através da obediência, da renúncia, ela confessa. Após aquele monte de osso receber o Espírito de Deus, eles confessam que os ossos secaram e eles pereceram e eles foram cortados porque eles foram desobedientes. Eles foram um povo cortado da dispensação do favor de Deus. E eu quero que você esteja do lado do favor de Deus. Para isso, nós podemos nos tornar o povo eleito. Nós podemos receber o conhecimento. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amados irmãos, aqui Deus está dizendo que nos tirará do cativeiro, nos tirará da prisão. Eu te pergunto nessa noite: qual é a prisão que tem te acorrentado? A preocupação, novamente, a insegurança, a dúvida, a incerteza, o desânimo. O que tem feito você não poder contemplar a beleza do dia que renasce toda manhã? Será que há algo impossível para esse Deus? Esse Deus que disse para um exército de ossos que através da obediência eles receberiam a ressurreição e a vida, que através simplesmente do seu hálito, do sopro dele, eles receberiam vida. Veja, levantou um grande exército, uma multidão de pessoas. Será que esse Deus não pode te levantar dessa condição a qual você se encontra nessa noite? Amado irmão, então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e farei vocês sair delas. Vocês saberão que eu sou o verdadeiro Deus e que não divido a minha glória com ninguém. Muitas pessoas nos dias atuais elas dizem: mas Deus então ele tem ciúme. Não, Deus ele é soberano. Deus ele não tem ciúme de nada, porque tudo é dele, por ele, feito por ele, para a glória dele. O que acontece é que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, nem usou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de homem, indo levado até a morte de cruz. Então, quem somos nós para dizer hoje: meu corpo, minhas regras? Nós não somos ninguém, nós somos pó, nós somos um monte de ossos, se não temos o Espírito e o sopro de Deus em nós, dentro de nós. Sabe aquela frase que hoje está no meio dos jovens? Aquela frase a qual eles dizem assim: tudo me é permitido, se te faz feliz. Essa frase foi assinada por nosso inimigo. É o nosso inimigo quem tem introduzido isso na sociedade hoje. Porém, tem uma contrafação do apóstolo Paulo nos dizendo na palavra sagrada que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo que nós plantarmos, nós colheremos. E se nós plantarmos na carne, nós colheremos a morte. E se nós plantarmos no Espírito, nós colheremos vida. Então eu te convido para, nesta noite, nesse dia, nesse instante, aceitarmos esse sopro de vida, aceitarmos esse hálito de Deus, para que faça eu e você reviver novamente, para que a gente levante da condição a qual a gente se encontra, para que a gente deixe os problemas lá embaixo, lá no vale, e a gente comece a andar aqui em cima, aqui no alto com Ele.
Eu te convido nessa noite a tomar essa decisão com Ele, não comigo, não com uma igreja, não com uma religião, não com um homem, mas com Ele. Eu te convido para que você receba o Espírito e viva, e para que você entre na terra, na promessa. Eu te pergunto, você, meu amado irmão, se Deus te chamasse hoje, está pronto para entrar no céu? Está pronto para entrar na terra? Responda para você mesmo. Você tem rejeitado as crenças erradas? Você tem rejeitado a idolatria? Você tem rejeitado o pecado? Você tem deixado de seguir costumes e ensinamentos demoníacos? Você tem deixado de obedecer aos homens? Você tem parado de mercadejar a tua fé? Você tem parado de viver de presunção? Você tem vivido pela fé, meu amado irmão? É uma exortação, é uma interrogação que eu te faço nessa noite. É necessário. Lembra que nós falávamos que no início das transmissões as palavras elas iriam vir calmas, mas conforme o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que levantou o Israel ali ressequido em ossos, que tornou um grande exército forte e combatente, a qual o adentrou no céu, na terra prometida, a qual nós podemos também, se seguirmos o exemplo deles, receber a verdadeira vida e entrar no céu, podemos assim seguir. Eu te pergunto, você tem agido dessa forma? Responda para você mesmo. Amado, se você está comigo até aqui, glória a Deus por isso. Você vai ser um combatente, você vai ser um soldado no exército celestial. Então nós saberemos que Ele disse isso e que Ele tem uma fidelidade com nós. Ele passa a nos dar o seu Espírito, Ele passa a nos dar o seu poder, Ele passa a se fazer presente em nosso meio. Essa vida espiritual, meus amados irmãos, ela nos tira do cativeiro, ela nos tira do vale de ossos secos, ela nos tira lá de baixo e nos coloca aqui no alto, ela nos traz vida. E eu acho, meus amados irmãos, que nessa noite nós chegamos com 1 hora de transmissão, mas eu tenho certeza que deu-nos a entender de que Ele é fiel, se nós formos obedientes, e que é necessário que a gente busque. Veja bem, essa palavra, para os irmãos que querem novamente examinar ela, se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a qual o nosso irmão Edinaldo, aqui do estado de Santa Catarina, nos ajudou aqui. Glória a Deus pela sua vida, irmão Edinaldo, saudade de você. Compartilhou aqui com os irmãos, ó. Veja, os irmãos podem estarem acompanhando aqui no comentário. Eu quero que vocês recebam o verdadeiro sopro e que você passe a entender o que Ele quer de nós. Compartilhe essa mensagem e ajude mais pessoas a receberem vida. Você conhece alguma pessoa que está morta, mesmo que esteja em pé? Vá até ela, dê um abraço, aperte a sua mão, diga que a ama. Se ela pecou contra ti, perdoe. Não julgue, não pese, porque esse não é o nosso papel. O papel do cristão é servir e não ser servido. O papel meu e seu é levar todos para Cristo. O foco é Cristo, o Filho de Deus. Se nós o conhecemos como o Filho de Deus, nós conheceremos o Pai, porque Ele nos dá a entender qual é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero desejar a todos uma boa noite, que a graça de Deus e a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento do nosso Deus, o verdadeiro Deus de Israel,
seja com todos vocês, que tenham uma ótima noite, um bom descanso. Eu espero vocês, prometendo aqui voltar a estar convosco no dia de sexta-feira. A princípio, pelas 20 horas, ali nós estaremos nos conectando através dessa ferramenta para aprender mais com Ele. Amém, irmãos? Agora estou aberto para sugestões, críticas, elogios, e a glória seja somente a Ele, a Jesus Cristo, e o louvor a Deus o Pai. Tenham todos um excelente dia amanhã, e lembre-se, de graça recebeste, de graça dai, então compartilhe e nos ajude. Eu quero convidar você a estar conosco na próxima transmissão. Amém? Tchau!